Diz a palavra do Senhor: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Repitam comigo: sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Repitam: na sua carne. Isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas da paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito. Aleluia. Pai querido, nesta manhã nós já queremos te agradecer, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor já tem falado conosco nesta manhã. Queremos, ó Pai, te pedir a tua bênção sobre cada vida aqui neste lugar, pedir que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o nosso coração. Deus, que o nosso coração seja essa terra boa e frutífera, que o teu Espírito Santo possa preencher cada lacuna, cada vazio nesta manhã. Revela, Senhor, a tua palavra a nós, que a tua palavra venha nos alimentar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Sangue de Cristo, sua carne e pela cruz. Jesus, ele é o elo da nossa reconciliação com Deus. A epístola dos Efésios, ela é uma epístola diferente das outras, a qual Paulo ele escreve. Ela pode ser direcionada a todas as igrejas, porque ela não tem um ponto específico para uma igreja. E nesta manhã nós lemos uma parte aqui, onde nós vimos falar a respeito dessa reconciliação que houve. E esse texto ele foi direcionado a respeito da reconciliação entre judeus, gentios, e esse texto se aplica a nós. E é interessante que no versículo 13, a Bíblia ela nos diz o seguinte, logo no início: mas agora. E é interessante que os dois versículos anteriores, existem algumas palavras que nos mostram algo diferente. No versículo de número 11, a Bíblia diz: portanto lembrai-vos que vós em outro tempo. No 12 já diz que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, em outro tempo, naquele tempo. Mas no versículo 13 a Bíblia diz: mas agora. Esse texto se aplica a mim e a você, porque antes nós também estávamos separados, nós também estávamos sem esperança, nós também estávamos sem Deus, nós éramos estranhos às promessas de Deus, mas agora eu e você temos livre acesso a Deus. Mas agora eu e você nós temos o direito nesta manhã de declarar que o preço já foi pago e que nós somos livres através do sangue de Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes
perto. Pelo sangue de Cristo chegastes perto. Foi através do sangue de Cristo que houve essa aproximação. Foi através do sangue de Cristo que foi derrubada essa muralha, essa parede de separação. E a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Através do sangue de Jesus nós fomos lavados. Esse sangue tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Não foi com prata, nem com ouro, nem coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Porque foi pelo sangue que chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Através da sua carne, através do sacrifício, Jesus ele desfez toda essa inimizade e trouxe para nós a paz. Isaías no capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. A sua carne, ela desfez a inimizade. Isto é, a lei, os mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, desfazendo e fazendo a paz. Foi através disso. Naquela época da época da lei de Moisés, não existia um homem sequer que conseguiria cumprir todos aqueles mandamentos. Os gentios não tinham essas promessas, essas leis. Havia inimizade, havia separação. Não havia um homem sequer que conseguiria cumprir com aquilo. Então a inimizade, a barreira estava ali diante daquelas pessoas. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele levou sobre si tudo isso. E a partir deste momento, essa barreira, essa muralha, ela é quebrada. E nós passamos a ter livre acesso à paz que somente Ele pode nos dar. E nessa manhã nós estamos em uma manhã de celebração da ceia. Quando você olha para essa preparação de ceia, existe um apontamento da ceia. Nós lemos o texto a qual fala do sangue, da carne e também fala da cruz. A ceia ela aponta para o Calvário. A ceia ela aponta para o sacrifício. A ceia ela aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Está diante de nós o cálice, está diante de nós o pão que representa Cristo ali no Calvário. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, que Jesus estava celebrando ali a ceia naquele momento com os discípulos. Ele olha e fala com eles: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois de dar graças, ele olha e diz: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Naquele momento, quando ele estava ali instituindo, ele estava apresentando a ceia como o Calvário, como tudo aquilo que ele iria padecer por mim e por você. E nós temos que entender uma coisa: se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria sentido eu e você estarmos reunidos, porque seríamos apenas pessoas fanáticas. Os sinais, os milagres de Jesus não teriam sentido. Satanás seria vitorioso. Mas nós cremos que foi pela morte e ressurreição de Cristo que hoje eu e você, nós não somos qualquer um, mas somos filhos de Deus e temos liberdade de dizer que Ele vive, que Ele vive, que Ele vive e Ele reina
para todo sempre. Aleluia. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. O sangue de Cristo, a sua carne, e pela cruz. E pela cruz reconciliar ambos os povos. A cruz é o lugar onde o rei, ele se fez réu, onde o advogado, o juiz se fez condenado, o leão se fez cordeiro, mas também a cruz é o lugar onde ele pagou o alto preço por mim e por você. A cruz não foi o lugar da derrota, mas a cruz foi o lugar da vitória. Por isso eu e você nesta manhã estamos aqui reunidos para declarar que nós somos livres, livres, livres pelo sangue de Jesus. A cruz de Cristo. A cruz, quando você vai ver os relatos da história antiga, quando você vai ver os relatos ali do mundo antigo, você vai perceber que a morte de cruz era uma morte mais cruel que tinha. Ela era reservada aos malfeitores, aqueles que traziam conflitos, perturbações. Era para os piores marginais daquela época. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele se submete a uma morte, mas não só a morte, mas a morte de cruz. No livro de Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5, a Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele merece ser glorificado, ele merece ser adorado. Ao nome de Jesus toda honra, ao nome de Jesus toda glória, ao nome de Jesus todo louvor. Ele se submete à morte, mas à morte de cruz. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, sendo semelhante aos homens. Ele poderia vir como homem, mas poderia ser um grande imperador, ele poderia ser um grande rei, mas a Bíblia nos diz que ele se tornou servo. Além de homem, ele se rende a ser um servo. Se você for parar para pensar nos reis, nos grandes homens, nos grandes líderes, quando eles se assentam numa cadeira de autoridade, quando eles olham para a sua população, a sua nação, eles olham e desprezam o povo, porque quando se assentam no seu trono, na sua cadeira de importância, eles pensam: não, eles não me merecem, não, eu sou melhor do que eles, não, agora eles vão ter que me ouvir, agora eu vou ser superior a eles. Mas o nosso mestre não. A Bíblia nos diz que ele estava sentado num alto e sublime trono, mas ele decide esvaziar-se. Como assim? Creio eu que Jesus, ele olha, mesmo estando no trono, mesmo sendo rei, e diz: eu vou descer para estar no meio deles, eu vou pegar aquela cruz que era deles, eu vou morrer a morte que era para eles, eu vou ressuscitar por eles, e eu vou ser glorificado, e vou voltar por eles, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo sendo rei, ele desce por causa de mim, por causa de você. Esse é o verdadeiro rei, o nosso Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele abre mão, ele esvazia-se,
Ele abre mão da sua divindade, de toda a sua majestade, para poder estar junto com os homens. E ele tinha um propósito, nos salvar. Mas esse propósito de Deus para conosco, não foi algo que Jesus fez de repente, ou que Deus fez sem pensar, um ato impensado, porque não tinha jeito, ele tinha que fazer de qualquer maneira, não. Até porque se Deus não quisesse enviar Jesus para mim, para você, ele continuaria sendo Deus. Mas por um ato de amor, a Bíblia nos diz em Atos 2, no versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos, a qual Deus o ressuscitou, soltas das cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por elas. Como assim? Presciência de Deus, conhecimento antecipado. O plano da salvação, o plano da redenção, ele já tinha sido feito antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo número 13, versículos número 8, a parte B, que Jesus, ele é cordeiro mudo, cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, a parte B. Antes que o mundo fosse criado, na onisciência de Deus, Jesus Cristo já tinha sido entregue. Jesus Cristo já estava morto. Aleluia. Ali ainda no livro de Efésios, a qual nós lemos, no primeiro capítulo, a Bíblia nos diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aleluia. Você já fazia parte dos planos de Deus. Está aqui não é um acaso. Você está aqui nessa manhã, aleluia, não é por sua vontade, mas é porque ele já tinha te escolhido, te amado. Ele já tinha escolhido te resgatar, te salvar. Aleluia. Ele já sabia que o homem iria falhar no Éden, mas ele já tinha um plano perfeito traçado para a nossa redenção. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Reconciliar ambos com Deus. A cruz de Cristo, ela nos aponta pelo menos 3 direções. A cruz de Cristo, ela aponta para baixo. A Bíblia nos diz que Jesus, ele foi levado a ser crucificado em um monte chamado Gólgota, a qual também é conhecido como caveira. Eu fui fazer uma pesquisa e fui querer saber por que também era conhecido como caveira. Quando você vai buscar os relatos e as imagens, você vai ver que aquele monte, ele tinha o formato de um crânio, de uma caveira, ali naquele monte. E Jesus, ele foi posto ali. A sua cruz, ela afunda ali naquela terra. Naquele momento onde a cruz de Cristo estava sendo fincada, onde o seu sangue estava sendo escorrido no meio ali daquela terra. Creio eu que naquele exato momento, o crânio de Satanás, a cabeça da serpente, ela estava sendo esmagada pelo próprio Deus. Quando aquela cruz, ela se afinca na terra, era Deus dizendo: Satanás, você está derrotado. Porque muitas das vezes nós temos uma certa ilusão. Quantas vezes eu já pensei que no momento que Jesus estava subindo para a cruz, Satanás e os demônios estavam festejando, porque é esse o cenário que nós imaginamos. Nós imaginamos que quando Jesus estava caminhando para a morte, o inferno estava festejando, mas não. Satanás não queria que Jesus ele fosse para a cruz.
A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do 21 ao 23, que Jesus ele começa a falar com os discípulos e ele fala a respeito da sua morte, ele fala a respeito da sua ressurreição. E de repente Pedro chama em particular e diz: tem compaixão de ti mesmo, tenha compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que ao subir ali naquela cruz, ele estaria derrotado e aniquilado para sempre. Aleluia! Ao subir naquela cruz e morrer, a vitória é completa. Aleluia! A cruz é o lugar onde Jesus ele vence o diabo. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14, nos diz: e visto que com os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus aniquilou o diabo. A cruz aponta para baixo. Mas em contrapartida, Apocalipse, no capítulo número 5, a Bíblia nos diz que um ancião, um anjo, ele pergunta: quem é que pode, quem vai ser digno de desatar os selos do livro? E João, tendo essa visão, ele diz que olhava no céu, na terra, e ninguém podia abrir aquele livro. E no versículo de número 5, a Bíblia diz: e eis que um dos anciãos, ele disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Satanás é um derrotado, mas o nosso Jesus venceu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Aleluia! Ele é vencedor. A cruz aponta para baixo. A cruz aponta para os lados. É o ponto de encontro entre o homem e Deus. A cruz, ela revela a nossa reconciliação com Deus. A cruz é o lugar onde Deus, de braços abertos, chama o homem à reconciliação. Pela cruz de Cristo, Ele nos chama à reconciliação. A cruz, Ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós sabemos que quando o homem ele peca, ele constrói uma barreira de inimizade com Deus. Nós sabemos que a amizade ela é rompida. Deus coloca querubins guardando ali para que o homem não voltasse para o jardim. Quando Deus manda que Moisés construa um tabernáculo, é colocado também uma cortina para representar a separação do homem com Deus. Mas na frente, anos depois, se constrói o templo e ainda continua a separação. Agora, ali está um véu, uma cortina também no templo, por causa da separação. Essa separação não podia passar, o homem não podia, a não ser uma vez por ano, quando era oferecido ali o sacrifício da expiação. E ali permanecia aquela barreira, demonstrando o quanto o homem estava diante de Deus, o quanto o homem precisava de Deus. Mas foi na cruz que a Bíblia nos diz que ele deu um brado e rendeu o seu espírito, e o brado foi: está consumado. E no momento do brado de Cristo, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aleluia! Se alto a baixo. Alguns dizem que ali, quando a
Bíblia nos declara que Deus, Ele vê Cristo naquele momento ali, dando o seu último soprar, que Deus, Ele começa a pairar sobre a terra, que Deus começa a andar sobre a terra, e por isso houve 3 horas de escuridão, porque no momento que o Todo-Poderoso, Ele desce do seu trono para andar sobre a terra, o sol faz reverência a Ele, e naquele momento, quando Deus começa a andar, ali que o véu se rasga, porque Ele desceu do alto até baixo, abrindo livre acesso para mim e para você. Oh, você tem livre acesso, você tem livre acesso. O caminho foi aberto, o caminho foi aberto. Acabou a separação, acabou a separação. Aleluia. Oh, Deus. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19, nosso tema. A Bíblia, ela nos declara: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Você foi reconciliado com esse Deus. A cruz aponta para baixo. Aleluia, a cruz aponta para os lados, reconciliação. Mas a cruz também aponta para cima. Aleluia, ela aponta para o meu e para o seu destino. Ela aponta para onde vamos. Ela, aleluia, fala da glorificação. Aleluia, aleluia. E vindo, as anunciou boas novas de paz. Vós que estava longe e chegastes perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos temos acesso ao Pai. Ela aponta para cima. Ela fala de glorificação. Quando Jesus, ele vem, nós lemos que ele se despiu da sua glória. Nós vemos que Jesus, ele abre mão da sua glória para que ele pudesse estar aqui. Mas algo interessante acontece. No livro de João, no capítulo de número 17, a partir do versículo 1, Jesus, ele faz uma oração por ele mesmo. Ele começa a conversar com o Pai. E ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. No versículo de número 5 ele diz: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não podia ir à cruz em glória. Jesus não podia ir à cruz glorificado. Mas agora, antes da crucificação, Jesus está dizendo: Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, Pai. Devolve aquela glória para mim. E a Bíblia nos diz que Deus, ele devolve aquela glória. E ali no versículo de número 20, 21, 22 e 23, você vai entender por que Jesus estava pedindo aquela glória. Aleluia. E ele começa a conversar de novo com o Pai. E ele, no versículo 21, diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora vamos imaginar que Deus olha para Jesus e pergunta: filho, cadê aquela glória que você me pediu? Por que você me pediu aquela glória de novo? Porque ele não podia ir à cruz em glória. Versículo de número 22. Eu dei-lhes a minha glória. Ele pediu a glória para dar para mim, para dar para você. Oh, aleluia. Eu dei a minha glória, a minha igreja, a igreja de Cristo está cheia da glória. Nós vamos ser arrebatados
amados em glória. Oh, decanta na base, aleluia, glorifica esse Deus, glorifica esse Deus, glorifica esse Deus. A sua glória está neste lugar, a sua glória está neste lugar. Oh, para que meu filho, que você deu a glória a eles, para que eles sejam um, como nós somos um, para que eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Um só, a igreja de Cristo, um só corpo, para que haja unidade e que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como tu tens amado a mim. Aleluia, o mundo vai saber, aleluia, que Cristo ele veio, aleluia, através de mim, de você, da glória que o Pai deu, através da unidade, aleluia, e para que o mundo saiba que nós somos amados como Deus ele ama o Filho, aleluia, para que sejam um, conciliar ambos como com Deus em um corpo, matando as inimizades. Ele anunciou as boas novas da paz, vós que estava longe e aos que estavam perto, para que por ele ambos tenham acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Ele foi recebido ao céu, e ele foi recebido ao céu não de qualquer maneira, mas ele foi recebido ao céu em glória. Ele foi recebido ao céu em glória. Salmos de número 24, versículo de número 7 e 8. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele foi recebido em glória no céu. E no versículo 9 e 10 tem uma pequena variação, e é como se Jesus ele estivesse sendo recebido novamente, mas esse segundo recebimento, essa segunda entrada, eu quero que você preste bastante atenção. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória pela segunda vez. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. A primeira vez ele entrou sozinho, mas a segunda vez o exército do Senhor entrará com ele na glória. Aleluia, aleluia. A igreja vai ser arrebatada debaixo da glória, do poder do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 1 Timóteo no capítulo de número 3, versículo 16, aleluia, a Bíblia diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele foi recebido acima na glória, e a igreja também será recebida acima na glória. Mas como assim? A igreja vai ser recebida de que forma? Como estrangeiro? Como visitante? Não. Olha o que diz ainda nos versículos 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. O que é co-cidadão? Co-cidadão é aquele que é natural da mesma localidade. Você vai ser recebido na família de Deus como alguém que já era de lá. Você não é estrangeiro, você não vai fazer uma visita, você não vai porque é curioso, você vai porque você pertence a esta família. Aleluia.
cidadãos dos santos e da família de Deus. Membros da família de Deus. Membros da família de Deus, irmãos. Isso não é qualquer coisa. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus. Aleluia, você é morada do Espírito de Deus. Existe um tempo passado, o presente e o futuro. Nos versículos 11 e 12 nos fala a respeito do passado, em outro tempo, em outra ocasião. O versículo 13 nos fala do presente, mas agora nós somos reconciliados. Mas quando nós vemos a partir do versículo de número 19, nós vemos o nosso futuro, quando nós vamos ali nos ingressar nessa família, morando e habitando juntamente com o Pai. Então nesta manhã nós estamos aqui para celebrar, aleluia, e para lembrar que foi através do sangue, foi através da carne e foi naquela cruz que nós fomos resgatados. É através de Jesus Cristo que nós temos livre acesso. É através de Jesus Cristo que nós podemos dizer que nós temos, aleluia, paz com Deus. É através de Jesus Cristo que nós podemos dizer: eu não sou órfão, eu tenho um Pai que me ama, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que está presente, eu tenho um Pai que se faz presente aonde eu estiver, cuidando, zelando e protegendo. E este Pai está aqui nesta manhã. Se coloque de pé nesta manhã. Aleluia, aleluia. A igreja, ela tem acesso ao Pai. A igreja, ela tem livre acesso ao Pai. Jesus, ele se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Ele entregou a sua glória para a igreja. Ele rompeu a barreira que nos separava de Deus. Então nós temos essa liberdade nessa manhã de conseguir chegar até Ele. O pastor já está ali preparado.